Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço muito por estar aqui mais essa noite. Agradeço muito aos dirigentes da casa me terem convidado e dar essa oportunidade de falar evangelho, que é sempre um prazer, embora seja sempre uma responsabilidade. Para começar, nós vamos fazer como nós sempre fazemos, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, Pai querido, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha estar aqui conosco, com todos os irmãos que estão assistindo da nossa casa e de outras casas, todas as pessoas que estão necessitando, e que o Senhor me ajude, meu Pai, a falar da sua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então, começando, nós vamos falar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Além de me basear nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar também de várias coisas que estão, vários ensinamentos que estão no Livro dos Espíritos, principalmente no livro 3. O Evangelho, o Livro dos Espíritos é dividido em livros e em capítulos. Eu vou falar do livro 3, As Leis Morais. Vamos começar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse Evangelho baseia-se no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Estas são palavras proferidas por Cristo para os discípulos. Estas palavras Cristo falou quando ele estava se despedindo dos seus discípulos. Depois dessas últimas orientações que ele deu, ele foi preso, foi julgado e morto. O que ele queria deixar inculcado na mente dos seus discípulos? Que ele seria preso, ele seria morto, mas tudo o que ele falou não ia ser, não era mentira. Por quê? Porque ele já tinha avisado que ali naquela terra não era o destino final dele, que ele iria para outro lugar. E ele falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que outras moradas são essas? Essas outras moradas são outros planetas, que ele está no outro planeta e que nós também iremos um dia morar com ele em um outro planeta. Que planeta é esse? Como que nós fazemos para morar nesses outros planetas? A gente pensa, eu sou do planeta Terra, eu sou terráqueo, eu sou terráquea, é aqui que eu nasci, esse é o meu planeta. Não, os espíritos nos dão outras orientações. Eles falam que há muitos outros planetas que contêm vida, que a gente pode ter começado nossa evolução em outros planetas, que a gente pode ir morar em outros planetas e que provavelmente nós vamos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com até as pessoas que nós gostamos, os espíritos que nós gostamos e temos afinidades. Eles falam que não há nada que diga que a gente tenha que começar e acabar todo o nosso desenvolvimento em um planeta só. É esse o ensino dos nossos irmãos espíritos. E eles, aqui no nosso livro que nós estudamos, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles começaram, eles deram esse ensinamento, deixaram bem no começo do livro dos Espíritos. Para quê? Para que todos os outros ensinamentos que nós vamos ter agora, todas as outras, os outros ensinos de Cristo, a gente tenha em mente isso, que a nossa evolução vai ser feita tanto nesse planeta como em outros, né? Não vamos ficar só aqui, que a gente tenha isso bem inculcado em nossas mentes, bem embasados, né? Se esse planeta um dia a gente não conseguir mais viver aqui, nós vamos continuar em outro. Como se a gente estudasse em uma escola, essa escola fechasse, essa escola de repente acabasse, a gente passa para outra escola. Porque esse é o ensinamento dos espíritos, que nós estamos em um planeta escola, que nós aprendemos constantemente. O aprendizado começa e nunca tem fim. Então, para entendermos o que quer dizer isso, que nós vamos para outros planetas, que
esse planeta é uma fase do nosso aprendizado, vamos voltar um pouquinho. Vamos ao Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no livro 3, que é o livro que fala sobre as leis morais. Então, o que são leis morais? O que são leis naturais? Os espíritos falam que existem as leis divinas ou naturais, as leis morais divinas ou naturais, né? E essas leis são aquelas leis escritas por Deus, são as leis da natureza, são as leis que não mudam. Por quê? Nós temos as nossas leis humanas e as leis humanas, elas mudam. Nós temos as leis, nós temos os códigos, nós temos as leis que mudaram. Por exemplo, nós tínhamos uma Constituição, no nosso país, nós tínhamos uma Constituição lá dos anos 30. E aí, em 1988, essa Constituição mudou e já temos outra Constituição. E essa Constituição, diariamente, quase todos os dias, ela é alterada. É feito um acréscimo a essa Constituição, é feita uma alteração, alguns dispositivos acabam, outros são alterados. Isso quer dizer que as nossas leis vão mudando conforme a sociedade vai mudando, conforme há uma necessidade de alteração, as nossas leis se alteram. E eles falam que as leis divinas não, as leis divinas são imutáveis, porque Deus criou todas as coisas e Ele não revoga as suas leis. Uma das leis divinas, ou leis naturais, é a lei do progresso. Essa lei do progresso fala o seguinte: tudo precisa melhorar, tudo precisa se aperfeiçoar, tanto na natureza quanto as pessoas. Vocês podem ver que de acordo com os estudos que nós temos da história do nosso planeta, geograficamente, estudando as eras geológicas, a gente vê que houve uma alteração. No início do nosso planeta, não poderia haver vida para nós, seres humanos. Aí o nosso planeta começou, foi sofrendo alterações, teve uns determinados tipos de seres aqui, determinados tipos de animais que depois foram sendo substituídos, até que esse planeta deu condições de habitação aos primeiros homens, a raça humana que somos nós. Agora nós vemos que o planeta, ele consegue ter vida. O que quer dizer? O nosso planeta foi melhorando, ele foi sofrendo uma mutação, ele foi sofrendo uma melhora para que a gente pudesse ter planeta. Da mesma maneira, nós, seres humanos, também estamos progredindo moralmente, espiritualmente, né? Como eram as nossas leis no início? Antigamente, as leis que nós tínhamos eram leis que falavam sobre como ter escravos. Houve um momento no nosso planeta que havia, no nosso país, no nosso planeta, que havia escravidão. E havia leis que falavam sobre como os escravos tinham que ser tratados. Antigamente, bem no começo da escravidão, um dono de escravo ele podia fazer o que quisesse com o escravo. Até que essas leis foram mudando, até que veio a lei que aboliu a escravidão em nosso país e outros países foram seguindo as mesmas orientações. Quer dizer, as nossas leis foram progredindo. Hoje em dia, a Constituição fala na proteção da mulher, do idoso, fala da proteção à criança, ao adolescente, ao índio, às pessoas que são tão pobres que estão em condições de vulnerabilidade. E quando a gente olha para essas leis, a gente pensa que o nosso mundo ainda está em uma situação de muito atraso. Por quê? Porque ainda é necessária uma lei que fale que a gente tem que cuidar dos vulneráveis. Mas se a gente olhar para trás, no tempo que ainda havia escravidão, no tempo que ainda os pais tinham o poder sobre os seus filhos, no tempo que o marido era praticamente o dono da sua esposa, que quando as pessoas chegavam a certa idade, os filhos podiam fazer o que quiser, podiam abandonar os seus pais onde quisessem. Se a gente for pensar nesse momento, a gente vê que o nosso país já teve um progresso. Se a gente ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vê que o nosso planeta teve um progresso. Vai haver um momento que a gente não vai precisar, é claro, dessas leis para amar, para respeitar, para ter consideração por todos.
mas nós ainda estamos progredindo para chegar nesse determinado patamar. Porém, também, uma das leis naturais, que explicaria o momento que nós estamos, a lei natural que fala sobre a destruição. O que é destruição? A destruição é o caos que acontece antes da melhora. É aquela tempestade que chega antes da bonança. Tem um ditado que fala: antes da tempestade sempre vem a bonança, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança. Nós estaríamos em um momento assim. O que diz a lei da destruição? A lei da destruição fala que é necessário que as coisas piorem, que as coisas se degenerem antes que as situações melhorem. Como nós poderíamos explicar essa situação? Vamos dizer que a gente mora numa casa, que a gente fez uma casa muito bonita e foi morar nessa casa, uma família foi morar nessa casa. Como que está essa casa? No começo ela está muito bonita, ela está as paredes muito bonitas, o alicerce está bom, o telhado, o piso, enfim, todas as condições daquela casa estão ótimas, condições excelentes para aquela família morar naquela casa. Uns anos depois, uns 2, 3 anos depois, o dono da casa vai, olha para aquela casa e fala: olha, precisamos pintar as paredes. O que ele vai fazer? Ele vai afastar os móveis, vai cobrir o chão, vai pintar a parede, vai pintar o que ele acha que precisa ser pintado, a parte de fora, e aquela casa vai ficar linda de novo, ótima para ser habitada, porque só as paredes estavam feias, a tinta estava descascada. Vai passando os anos e o dono da casa vai olhar para aquela casa de novo e vai falar: nossa, as paredes estão descascadas, mas já tem umas rachaduras na parede. Aí, para ele arrumar aquela rachadura, ele vai ter que afastar mais os móveis, talvez tirar os móveis do lugar, pôr em outro cômodo para arrumar o que ele precisa. Vai haver uma comoção ali, vai haver um desarranjo maior naquela casa para ele arrumar o que está errado. Talvez o chão, algumas peças do chão tem que ser modificado. Ele vai ter que ter maiores problemas para arrumar aquela casa, para ela ter condições novamente de habitabilidade. Mas aí o tempo vai passando. Além do chão ficar, com o tempo, além do chão ficar de novo ruim, as paredes vão ficando ruins, vai tendo rachaduras na parede, vai passando o tempo, quanto mais o tempo passa, maiores vão ter que ser os arranjos que ele vai fazer naquela casa. Até que vai chegar um dia que o alicerce vai estar ruim, o teto vai estar ruim, o chão vai estar ruim, vai estar tudo tão fraco, tão estragado, que aquela família não vai poder mais morar ali. Mas antes daquela família perceber que ela não pode mais morar naquela casa, aquela casa foi ficando ruim, até que eles falaram: não há mais condições, eu vou ter que mudar daqui. Para quê? Para pôr toda essa casa no chão e fazer uma outra casa para que eu e a minha família possamos morar. Isso que fala a lei da destruição. Quando alguma situação, uma sociedade, um planeta uma civilização está tão ruim, as leis estão tão ruins, as pessoas estão ruins, que não há mais condições de habitabilidade, não há mais condições para aquele povo morar ali, aquilo vai ter que acabar para que algo novo seja iniciado ali. Mas como que é em relação ao nosso planeta, o que os espíritos falam que vai acontecer? Vai acontecer uma grande catástrofe, vai acontecer grandes cataclismos? Eles falam que não necessariamente, que a nossa Terra vai passar por uma transformação, porém essa transformação vai acontecendo de modo natural. E os habitantes que não estão mais em condições de morar aqui, eles vão sendo levados para uns outros planetas que estejam de acordo com a sua condição. E nesse ciclo, encarnação, reencarnação, nós vamos melhorando, os que vão melhorando, e alguns não vão acompanhando o desenvolvimento do planeta. E para onde que eles irão? Para onde que vão os espíritos que não estão acompanhando o desenvolvimento do planeta? Aqueles espíritos que se recusam a progredir, aqueles espíritos que se recusam a amar, aqueles espíritos que não aprendem, mesmo
mesmo com todos esses problemas que está se passando, que nós vamos passando constantemente, eles não aprendem. Para onde eles irão? Aqueles espíritos que não aprendem, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, eles vão para planetas que estão na mesma condição que estava o nosso planeta Terra quando apareceram os primeiros homens, em planetas que a ciência não esteja ainda desenvolvida, que as condições climáticas sejam bem adversas. E aquele espírito, estando naqueles planetas, né, nesse planeta que ainda é tão selvagem, essa situação de estar nesse planeta, para ele vai ser como se fosse um aprendizado, não castigo. A gente não fala castigo, a gente sempre fala consequências. Por quê? Porque Deus não nos castiga, Ele nos faz sofrer as consequências dos nossos atos. Então, os espíritos que não acompanharem o desenvolvimento do planeta vão para esses planetas bem inóspitos, bem selvagens, e lá, estar naquele planeta, para ele vai ser um aprendizado. O que vai acontecer? Ele vai ajudar aqueles povos que estão lá a progredir com o conhecimento que ele já teve. Mas ele, vendo que ele está num lugar tão ruim, né? Não lembrando exatamente, mas ele tem aquela percepção, ele tem aquela consciência que ele já esteve em lugares melhores, que aquele lugar é muito ruim, aquilo vai ser como um despertamento para ele. E aqueles espíritos vão melhorando até que eles possam ter condições de acompanhar o progresso da civilização como ele está hoje, como estão os espíritos que estão aqui, que já conseguiram um certo progresso. E agora, aqueles espíritos que estão aqui, que já progrediram, aqueles que estão em condições de irem para locais muito melhores, eles irão. E o planeta Terra, o que vai acontecer? O planeta Terra, de acordo com o nosso evangelho dessa noite, ele vai ser um planeta transitório. O que é um planeta transitório? É assim, nós, os espíritos que estamos aqui, que sabemos que não estamos em condições de espíritos superiores, não realizamos todo o progresso que a gente tinha, né? Mas não somos ainda aqueles espíritos que já fazem o bem pelo bem, que já tem muito amor, aquele amor que Cristo falou, amar até os inimigos, né? Nós vamos num lugar que seja esse lugar transitório, é um lugar que nós vamos descansar dos problemas que nós tivemos aqui, descansar de todo esse sofrimento, porque realmente estar aqui nesse planeta, vendo tanto sofrimento, vendo tanta injustiça, é um sofrimento. Então nós vamos em um planeta que nós vamos descansar por um tempo, só que esse descanso não é um descanso que a gente fique inativo, é um descanso que a gente vai ainda aprendendo, ainda trabalhando, ainda sempre, né? Trabalhando pelo nosso progresso, trabalhando pelas pessoas que estão lá e precisam. Se, ao final de um tempo nesse mundo transitório, a gente não conseguir ainda ter desenvolvido mais capacidades, mais amor, mais desenvolvido mais a nossa caridade, nós vamos de novo voltar, nós vamos também voltarmos para um planeta que esteja em situações ainda difíceis, e os espíritos que tiverem alcançado maiores progressos e tiverem condições vão para mundos felizes. E daí nós nos perguntamos, mas por que nós não vamos para mundos felizes? Porque nós, se a gente não conseguiu uma condição de aperfeiçoamento, nós não somos espíritos felizes. Nós só seremos felizes quando nós estivermos livres. Livres para quê? Livres para amar, livres para ajudar, livres para fazermos o bem, sem procurarmos recompensa, nós fizemos o bem pelo bem mesmo. Essa é a condição dos espíritos que são espíritos felizes. Eles não precisam de recompensa e eles não precisam de castigo para fazer o bem. Eles fazem o bem porque eles amam. Aquele amor que Jesus falou, amar a todas as criaturas, sem esperar recompensa, amar até as pessoas que nós julgamos nossos inimigos. Por que nós julgamos nossos inimigos? Porque as pessoas que nós julgamos nossos inimigos são aquelas que ainda nos mostram que nós precisamos de um aperfeiçoamento moral. Os que são os nossos inimigos são aqueles que apontam os nossos defeitos, que apontam, que falam que nós não amamos ainda, que nós não temos paciência, né, e que nós não temos condições de perdoar.
Então, meus irmãos, é isso que diz o Evangelho dessa noite, que os mundos vão progredindo, que o nosso planeta Terra está em uma fase de modificação, uma fase de transição e destruição de uns certos pontos para nós melhorarmos em outros pontos, né? Então, vamos ter fé nesse momento, muita confiança em Deus, sabendo que aonde nós estivermos, Deus vai estar conosco. E os nossos queridos, as pessoas que nós amamos, mesmo que haja uma separação, essa separação também é transitória, porque Deus fala, Cristo nos fala, que pela lei da reencarnação nós vamos sempre ficar, as pessoas que se amam vão sempre ficar juntas, embora a gente reencarne em famílias diferentes, nós sempre vamos ficar juntos aquele que nós amamos e assim a família da Terra vai sempre crescendo. Esse era o ensinamento dessa noite, eu agradeço muito pela oportunidade, pela nossa conversa que nós tivemos hoje, né? E vamos ficar sempre orando, pedindo ajuda a Deus para que a gente tenha condições de crescer sempre. Que assim seja. E vamos agora fazer a prece para encerrarmos. Senhor Jesus, nós agradecemos esse momento, nós agradecemos os ensinamentos que o Senhor nos dá, meu Jesus, e pedimos que o Senhor esteja sempre conosco em todos os nossos momentos, todos os momentos nessa nossa terra, que a gente sempre, que todas as lutas sirvam para nosso progresso. Que assim seja, graças a Deus. Então, é esse o ensinamento dessa noite. Agradeço muito. Boa noite, meus irmãos, e até o próximo Evangelho.